Boa tarde a todos. Bem-vindos à resolução de um caso da plataforma RESS. O objetivo é tentarmos desconstruir o como abordar uma questão e, ao mesmo tempo, também terem um bocadinho um vislumbre de como funciona a plataforma da RESS. Se vocês quiserem, podem pausar o vídeo para conseguirem responder em causa com tranquilidade e depois ouvir o que eu tenho a dizer. Portanto, uma mulher de 42 anos vem à consulta porque não tem menstruações desde há cerca de 7 meses. Nega outros sintomas neste momento. A mulher é uma gesta 3 para 3, teve a menarca aos 11 anos e costumava ter ciclos regulares com cataménios de 5 dias, interlúnios de 28 dias. Como método contraceptivo, tem um dispositivo intrauterino de cobre colocado há 3 anos e é sexualmente ativa apenas com o marido. Como antecedentes pessoais, tem perturbação depressiva, medicada com fluoxetina e incontinência urinária de esforço. Está hemodinamicamente estável, tem as mucosas coradas e hidratadas. A auscultação cardiopulmonar não tem alterações. O abdômen é globoso, mole depressiva e indolor à palpação sem massas palpáveis. O exame ao espéculo revela um colo posterior em fenda sem sinais inflamatórios com corrimento fisiológico. O toque vaginal não tem alterações. Portanto, qual das seguintes é a recomendação mais adequada para esta doente? A. Tranquilizar e explicar que a ausência de menstruação se deve ao dispositivo intrauterino. B. Explicar à doente que provavelmente se encontra na perimenopausa. C. Dosear o FSH e estradiol. D. Pedir uma ecografia ginecológica. Ou E. Dosear beta-HCG e prolactina e TSH. Portanto, resumindo, temos uma mulher de 42 anos que vem à consulta porque não tem menstruações há cerca de 7 meses. É uma mulher que já teve gravidezes prévias e tinha previamente ciclos regulares. Tem um dispositivo intrauterino de cobre e é sexualmente ativa. Portanto, está medicada com fluoxetina e tem incontinência urinária de esforço. Depois, o restante exame objetivo não apresenta nenhuma alteração. Portanto, temos uma mulher que se apresenta com um quadro sugestivo de uma menopausa precoce que ainda não está confirmada, porque ainda não tem 12 meses de amenorreia. Portanto, temos uma doente, na verdade, que tem uma amenorreia há 7 meses. Em mulheres que têm uma amenorreia sugestiva de estarem a entrar na menopausa e que tenham entre 40 e 45 anos de idade, não podemos simplesmente assumir que a doente está na perimenopausa e que irá entrar na menopausa e temos que fazer alguns exames que nos permitirão excluir outras causas frequentes da menorreia secundária nestas idades. E, portanto, causas frequentes de amenorreia secundária nestas idades são a hiperprolactinemia, distúrbios da função tiroideia, nomeadamente o hipotiroidismo, e a gravidez. Apesar de ser uma amenorreia há 7 meses, um, estaríamos, portanto, à espera de outros sinais que nos pudessem sugerir uma gravidez. Esta não pode ser excluída, está bem? E, portanto, entre os 40 e os 45 anos, todas as mulheres que apresentem amenorreia secundária e que o quadro seja sugestivo de uma perimenopausa ou menopausa precoce, devem ser submetidas ao doseamento da beta-HCG, da prolactina e da TSH. Ok? Acima dos 45 anos, isto já não é verdade, portanto, deve ser tranquilizada a doente, deve ser indicado que a doente está na perimenopausa e, a não ser que o exame objetivo ou que a história clínica realcem alguns sinais de alarme para outras causas da menorreia secundária, aí sim essa doente deve ser investigada, caso contrário pode ser tranquilizada. A FSH e o estradiol, portanto, os estudos hormonais da função ovárica são apenas realizados num primeiro momento, portanto, na investigação primária, em doentes que têm uma amenorreia secundária abaixo dos 40 anos, e isto para excluir uma insuficiência ovárica prematura, que pode ser por causas autoimunes, por exemplo, e que abaixo dos 40 anos deve ser excluída. Entre os 40 e os 45 anos não deve ser excluída a cabeça, mas sim a hiperprolactinemia, os distúrbios da função tiroideia e a gravidez. A ecografia ginecológica, não temos na vinheta clínica nenhuma alteração ao exame objetivo que nos sugira, por exemplo, biomas uterinos ou uma síndrome do ovário poliquístico, não temos hirsutismo, a doente teve sempre ciclos regulares e, portanto, não existe nada na história que nos indique uma causa estrutural ou metabólica
possa ser detectada através da ecografia ginecológica. Explicar à doente que se encontra na perimenopausa. Já vimos que a doente tem uma idade entre os 40 e os 45 anos, portanto, esta amenorreia secundária deve ser investigada e depois tranquilizar e explicar que a ausência de menstruação se deve ao dispositivo intrauterino. Temos aqui duas coisas contra esta hipótese clínica, que é, por um lado, o facto de a amenorreia só existir há 7 meses e do dispositivo estar colocado há 3 anos, e por outro lado, o dispositivo intrauterino de cobre não é um método contraceptivo hormonal e, portanto, não é expectável que cause amenorreia. Por outro lado, o sistema intrauterino com progesterona, esse sim pode causar amenorreia em algumas doentes, mas não é o caso. Portanto, na RESOS, depois vão ter a justificação da pergunta que vai basicamente resumir aquilo que eu disse, e depois, se existissem, por exemplo, aqui valores laboratoriais, poderiam facilmente aceder aqui à tabela de referência. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que iremos tentar elucidar. Muito obrigado.